Eu preciso retomar um conceito aqui com vocês, da aula passada, né? Mesmo porque passou aí 2 semanas praticamente, eu preciso voltar nisso aqui, porque nas próximas aulas a gente vai estudar equação trigonométrica. E eu preciso que vocês entendam como é que fica a expressão de um arco que para no mesmo ponto aqui, que tem a mesma extremidade que a minha primeira determinação. Então, nesse exemplo aqui, por que eu preciso disso? A gente já estudou equações trigonométricas, nós já estudamos isso. Só que agora, a gente só estudou equação trigonométrica, pessoal, na primeira volta da circunferência. Ou seja, de 0 a 360. Só que agora eu posso ficar rodando aqui, correto? Então, eu tenho que considerar todos os casos em que eu tenha ângulos que param nesse ponto, ok? Por isso que a gente tem que entender bem aqui como é que eu vou expressar todos os ângulos que param neste ponto aqui, certo? Então, relembrando isso daqui. Aqui eu tenho um arco, né? Todo arco ele tem uma extremidade. Então, vou colocar aqui, tem uma extremidade aqui, isso aqui é um arco qualquer que está no primeiro quadrante, né? A partir dele, eu posso ficar dando voltas, né? Cada volta é 2π, certo? A gente já viu isso aqui também. E aí, eu vou obter todos os ângulos, né, que param nesse mesmo ponto, que tem a mesma extremidade que esse arco inicial. Esse arco inicial é o que nós chamamos de primeira determinação positiva. Então, ó, a partir dele, eu posso dar uma volta. Aí, a quantidade de voltas é esse meu K. Ele fica variando, né? Se o K for igual a 1, significa que eu dei uma volta de 2π e parei no mesmo ponto. Se o K for igual a 2, então eu dei 2 voltas, parei no mesmo ponto. Posso dar 3 voltas e parar no mesmo ponto, e assim por diante. Então, todo ângulo que para no mesmo ponto que aqui o x0, ele pode ser expresso por essa equação. X é igual ao x0 mais k vezes 2π, onde esse k é o número de voltas, então tem que ser um número inteiro, tá bom? 2π é uma volta completa, né? E o x0 é a minha primeira determinação positiva, certo? Então, qualquer ponto que pare aqui é chamado de arco côngruo ao x0, que é a minha primeira determinação. Então, tudo que vale para o x0 vale para qualquer arco côngruo, que esteja na família do meu x0, ok? Vamos supor que meu x0 é π sobre 3 radianos, né? Π sobre 3 radianos, pessoal, em graus, corresponde aos 60. Só que a maioria dos exercícios vai trabalhar com radiano, então tem que acostumar a trabalhar com radiano. Bom, π sobre 3 seria os 60 graus. Então, eu quero todos os arcos, a expressão de todos os arcos que parem na mesma extremidade que os 60. Então, qual que é a expressão de todos os arcos que fazem parte da família dos 60? Então, vai ser x, né? X igual, partindo do 60, né? Só que eu vou trabalhar em radiano. Partindo do π sobre 3, mais, eu posso ficar dando voltas, k vezes 2π. Pronto, essa é a expressão de qualquer arco que esteja na família do π sobre 3. Ok? Qualquer arco que tenha a mesma extremidade do 60. Tudo bem com isso? Tá? Então, esse é o caso, pessoal, que eu tenho um ponto na minha extremidade, na minha circunferência, tá? Esse ponto, ele é a extremidade de um ângulo. Qualquer ângulo que termine nesse ponto vai ser côngruo à minha primeira determinação positiva. Tudo bem? Isso aqui a gente viu nas aulas passadas, certo? Agora vamos ver um caso que a gente possa ter 2 pontos
na minha circunferência, tá? Agora, um caso novo aqui. Por exemplo, aqui, eu tenho dois arcos aqui, um de 30 e o outro de 160, certo? Então, olha a expressão que eu vou dizer. Eu quero todos os arcos que são côngruos a 30 ou todos que sejam côngruos a 160. Então, eu quero uma expressão de todos os ângulos que parem aqui ou de todos os ângulos que parem aqui. Então, eu vou ter duas expressões, uma para o 30 e outra para o 160. Ok? Esse é o primeiro caso, né? Quando eu tenho dois pontos, e esses dois pontos eles não estão alinhados. Tá? Não estão alinhados. Que seria o segundo caso. Tá? Então, primeiro, os pontos não estão alinhados. Então, 30 e 160. Quais seriam essas expressões? Estou trabalhando com graus agora. Então, as minhas expressões, todo ângulo que para aqui, pode ser escrito como? Então, eu vou colocar aqui x1, tá? Então, eu posso ter x1 igual. Vamos lá. Do 30, quem são a expressão para os arcos côngruos é o 30? 30 graus, começa sempre com a primeira, né? Mais K vezes 2π, que é uma volta completa. Correto? Qualquer ângulo que tenha essa expressão, ele vai parar aqui, na mesma extremidade do 30, certo? Agora, ele pode parar aqui ou ele pode parar aqui. Tá? Então, qual que é a expressão que representa todos os arcos que têm a mesma extremidade do 160? Então, partindo agora do 160. Não, o 160 é a minha primeira determinação. Então, partindo do 160. Aí eu vou ter uma segunda expressão, tá? 160 graus. Opa, aqui, pessoal, eu não posso misturar radianos com graus, tá? Aqui é 360, tá? Então, K vezes 360 graus, tá? Agora aqui seria 160 mais K vezes 360, tá bom? Então, eu tenho duas expressões separadas. Então, qualquer ângulo que pare aqui ou que pare aqui vai se encaixar em uma dessas equaçõezinhas aqui, tá? A primeira para o 30, a segunda para o 160. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu tenho duas expressões, uma para cada arco, certo? Tudo bem? Agora, quando a gente tem dois pontos, dois arcos, e eles são diametralmente opostos, né, que é o caso do 60 e do 240, certo? Porque aqui o arco de 60, ó, esse arco aqui, ele tem os seus simétricos, né? O simétrico do 60 no terceiro quadrante é o 240. Correto? Porque aqui, ó, vamos relembrar aqui, ó. Esse arco aqui é igual a esse arco aqui, né? Então, se aqui é 180, se eu somar 60, eu vou chegar no 240. Então, o 240 é o simétrico do 60. Eles são simétricos em relação aqui à minha origem, certo? Ou seja, eles são simétricos. O amiguinho do 60 no terceiro quadrante vai ser o 240. Beleza? Certo? Bom, quando isso aqui acontece, pessoal, eu não vou precisar de duas expressões. Eu vou conseguir formar uma expressão só. Como assim? Ó? Muito simples. Se eu partir do 60, olha a ideia, se eu partir do 60, ao invés de eu dar uma volta completa, eu vou dar meia volta, tá vendo? Então, eu vou partir do 60, dou meia volta, eu paro aqui, ó. Dou mais meia volta, eu paro aqui de novo. Dou mais meia volta, eu paro aqui de novo. Vocês entenderam? Então, ao invés de eu rodar 2π ou 360, eu vou rodar só meia volta, que é 150, porque daí eu já paro no arco
eu já paro num arco que vai ser simétrico em relação ao quadrante, certo? Então, 60, dou meia volta, eu já paro no 240. Então, quando os pontos estão alinhados ou diametralmente opostos, ao invés de dar uma volta completa, eu dou meia volta. E daí eu já paro no simétrico dele. Então, como é que ficaria isso? Eu quero todos os arcos que parem aqui ou que parem aqui. Basta você partir do 60, saindo do 60, ó, que é o meu primeiro. Ao invés de eu rodar uma volta e parar aqui de novo, eu vou dar meia volta. Então, mais K vezes 180. Correto? Então, ó, o K é a quantidade de vezes que eu ando os 180. Se eu andar uma vez os 180, ó, partindo do 60, ó, partindo do 60, se eu andar uma vez os 180, eu venho parar no 240. Se eu andar duas vezes os 180, eu volto para esse ponto aqui. Se eu andar três vezes os 180, eu volto para cá. Entendeu? Então, eu fico intercalando entre esses dois aqui. Então, quando os pontos eles estiverem diametralmente opostos, eu coloco numa expressão só. Eu não preciso de duas. Entenderam? Basta você partir do primeiro e rodar meia volta. Então, qualquer ângulo que tenha essa expressão aqui, ou ele vai parar no 60, ou ele vai parar no 240. Entenderam? Ficou claro isso aqui, pessoal? Preciso que vocês entendam isso aqui, para depois entender uma partezinha de equação trigonométrica. Ficou claro isso? Dá um feedback aí para mim, pessoal. Mesmo? Ficou claro mesmo? Tá? Então, ó, quando os pontos estão diametralmente opostos, eu consigo escrever uma expressão só. Não precisa dar uma volta inteira, basta que você dê meia volta. Tá? Então, se o K for 1, por exemplo, tá? Vou fazer aqui, tá? Se o K for 1, por exemplo. Se o K for 0, eu paro no 60, né? Então, ó, quando o K é igual a 0, eu paro nos 60 graus. Ótimo. Se o K for igual a 1, então eu vou andar uma vez os 180. Então, eu vou parar, ó, no 60 mais uma vezes os 180. Então, eu paro no 240. Se o K for 2, então eu vou andar duas vezes os 180, né? Ando uma vez, ando outra vez. Então, eu vou parar no 60 vezes, aliás, 60 mais duas vezes os 180. Correto? Aí eu vou parar no arco côncavo do 60. Então, aqui vai dar 360, vai dar 420, né? E assim por diante, pessoal. Se eu fizer o K igual a 3, né? Então, ó, andei uma vez, andei duas vezes, andei três vezes, eu vou parar aqui. Então, vai ser 60 mais 3 vezes 180. E assim por diante. Beleza? Bom, então, para que a gente tem que saber expressões gerais dos arcos, né? Que é isso aqui que eu acabei de ensinar para vocês, tá? Porque quando a gente tem uma equação trigonométrica, pessoal, eu tenho que considerar que eu tenha infinitos arcos, porque eu posso ficar dando infinitas voltas na minha circunferência, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó, o exemplo que eu vou dar, resolva a inequação trigonométrica no intervalo de 0 a 2π. Quando eu falo no intervalo de 0 a 2π, pessoal, eu estou me limitando à primeira volta. Então, esquece que eu vou ficar rodando, esquece. Eu vou considerar só a primeira volta, certo? Depois eu vou considerar o fato de ficar rodando, tá? Mas, por enquanto, vamos nos limitar à primeira volta. O que é resolver uma equação trigonométrica? É você encontrar o valor do x, que é o ângulo, né, que satisfaça essa igualdade aqui. E aí você tem alguns métodos, né? Então,
A ideia é você isolar o seno, ou o cosseno, ou a tangente e encontrar o valor do ângulo. Então, vamos lá, nesse caso aqui. Isolando o meu cosseno de x. Então, o que eu faria nesse caso? Cosseno de x é igual. O 2 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo, correto? Ok? Bom, cosseno de x igual a meio. Agora eu pergunto para vocês. Qual é o ângulo cujo cosseno dá meio? Quem é, gente? Pensa lá na tabelinha. 60. 60. Tá? Só que como está em radiano, eu vou trabalhar com radiano. 60 é π sobre 3. Certo? Então, x é π sobre 3. Só que aí tem um detalhe. É aí que você tem que ter o ciclo trigonométrico na cabeça. Então, ó, o 60 está aqui, correto? Um exemplo, tá? O 60 está aqui. Π sobre 3. O cosseno dele está aqui. Gente, sempre pensa na outra possibilidade, porque, ó, como aqui o cosseno você projeta no eixo que está deitado, né? Esse aqui é o eixo, esse é o cosseno, esse aqui é o eixo do seno. Ó, tem outro ângulo que também tem o mesmo cosseno. Então, lembra que você pode ter até dois resultados, certo? Você não tem só o π sobre 3. Você tem o amiguinho do π sobre 3 que está no quarto quadrante. Esse carinha aqui, ele também tem o mesmo cosseno. O cosseno dele também é meio. Então, além do π sobre 3, eu tenho o amiguinho dele no quarto quadrante. Agora, pergunto para vocês, quem que é o amiguinho do π sobre 3 no quarto quadrante? Vocês lembram disso? Quem que é o simétrico dele no quarto quadrante? Lembram lá? Escravos e Jó. Escravos e Jó jogavam caxangá. Ó, tira, põe, não deixa dobrar. Então, ó, você vai conservar o seu denominador. E o que você vai colocar no denominador? Ó, não deixa dobrar. Se você dobrar, seria 6. Não deixa, então fica assim. 5. Correto? Então, ó, o amiguinho dele, do π sobre 3 no quarto quadrante, é o 5π sobre 3. Então, a solução também é 5π sobre 3. Beleza? Então, as duas soluções servem. Acabou por aí? Acabou. Por quê? Eu quero o intervalo só na primeira volta. Certo? Se eu tiver só na primeira volta, essas duas são as minhas soluções e acabou. Então, a minha solução aqui, tá? O meu conjunto solução é somente o π sobre 3 e o 5π sobre 3. E acabou. Porque eu estou na primeira volta. Agora, eu vou dar o mesmo exercício, só que nos reais. O que isso significa, pessoal? Eu não estou me limitando só na primeira volta. Quando eu estou falando dos reais, então eu posso pegar e ficar dando voltas aqui. Bom, você vai sempre considerar, primeiro considera na primeira volta. Na primeira volta, a gente sabe que esses dois aqui, não é? Então, qualquer ângulo que pare aqui ou que pare aqui vai ser solução. Porque daí eu fico rodando aqui, entenderam? Então, como é que eu vou escrever minha solução? A gente já sabe que o cosseno de x igual a meio, né? Então, o cosseno de x vai ser igual a meio, né? E a gente sabe que na primeira volta, o x pode ser π sobre 3, né? Ou o x pode ser também 5π sobre 3, correto? Na primeira volta, Então, aqui e aqui. Só que eu posso parar, qualquer ângulo que pare aqui ou que pare aqui, também vai ser solução, se eu puder ficar rodando aqui. Então, agora que entra as expressões gerais, né? Qual é a expressão geral de todos os ângulos que param nessa extremidade aqui? Partindo do π sobre 3. Você dá uma volta e para no π sobre 3, tá vendo? Então, ó, eu tenho 2 pontos na minha circunferência, né?
e eu quero as expressões gerais dos dois pontos. Como eles não estão alinhados, então eu faço para essa situação ou para esta situação. Então, nesse caso, ó, não vai ser somente o π sobre 3. Vai ser o π sobre 3 mais k voltas que eu quiser dar de 2π. Vocês entenderam? Porque, ó, se eu partir daqui, qualquer quantidade de voltas que eu der, eu vou parar no mesmo ponto. Então, eu vou parar num ângulo que vai ter o mesmo cosseno que o π sobre 3. Correto? Ou qualquer ângulo que pare aqui. Qualquer ângulo que pare aqui também vai ter o mesmo cosseno. Então, π é 5π sobre 3 mais k vezes 2π. Entendeu? Então, qualquer ângulo que tenha essa expressão ou que tenha essa expressão vai ter o seu cosseno igual a meio, porque eles vão ficar parando aqui, ó, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, certo? Entenderam? Então, como é que você vai escrever a solução? A solução ela fica um pouquinho comprida, né? Mas é assim mesmo, a solução x pertence aos reais, tal que o x pode ser isso, qualquer ângulo, né, que satisfaça isso, π sobre 3 mais k vezes 2π, ou o x, né, também pode ser qualquer ângulo que satisfaça isso. 5π sobre 3 mais k vezes 2π, com k pertencente aos reais, tá? K pertencente aos inteiros, perdão. K pertencente aos inteiros. Essa é a sua solução completa, tá bom? É o conjunto de solução. Então, qualquer ângulo, né? Qualquer ângulo. Opa, faltou um x igual aqui. X igual. Qualquer ângulo que satisfaça isso ou que satisfaça isso. Tá bom? Essa é a solução. Vocês entenderam? Ok, pessoal? Ok, Jeff, ok. Mesmo? Você vai separado, né, os dois. Isso, eu faço separado. E se eles estivessem alinhados? Aí, ao invés de ficar girando uma volta, eu ando meia volta só. Tá? Daí seria π só, né? Não 2π. Exatamente. E aí eu consigo escrever numa expressão só, ao invés de usar duas. Tá? Mas para isso, pessoal, eu preciso ter em mente o meu ciclo trigonométrico. Tá? Eu preciso saber as simetrias e tal. Certo? Quem tem o mesmo cosseno, quem tem o cosseno oposto e coisas assim. A gente vai dar mais exemplos nas próximas aulas. Tá? Aqui eu só falei de equação trigonométrica para mostrar para vocês aonde que a gente vai usar essas expressões aqui, tá? Bom, vai lá agora na apostila, na página. Os exercícios, pessoal, na página 263, módulo 12, apostila 4. Módulo 12, apostila 4. Eu já fiz o exercício 1. Já fiz, tá? Ano passado. Faltou fazer o 2 e o 3, bom? Então, vamos lá. Ó. Qual que é a resposta do 1 aqui? Qual que é a resposta do 1? É B, letra B. Aqui, o exercício 2, ele quer... Módulo 12, né? Oi? Módulo 12, né? Módulo 12, isso. Tá, página 263. Demorou, Jeff. Bom, no exercício 2, ele pede para você escrever
né, as expressões, escreva em uma única expressão o conjunto de arcos com extremidade nos pontos destacados na figura. Então, ó, a figura A, quantos pontos eu tenho aqui? 2 pontos, né? Esse ponto aqui, ele é extremidade de quem? Do ângulo de 45, que é o π sobre 4, tá? Bom, quem que é o amiguinho dele aqui no terceiro quadrante, gente? Quem que é o simétrico do π sobre 4 no terceiro quadrante? Que é esse ponto aqui, né? É o Ó, tira, põe. 25. Então, ó, você conserva o denominador. Ó, aqui tira, Vai ser aqui põe. 5π sobre 4, né? Isso, então vai ser o 5π sobre 4. Só que o 5π sobre 4 nem precisava saber. Por quê? Eu não vou precisar dele. Basta, né, que eu parta do π sobre 4 e ande meia volta, ao invés de dar uma volta completa. Tá? Então, como é que eu escreveria em uma única expressão todos os arcos que param aqui ou que param aqui? Em uma única expressão. Como meus pontos estão alinhados, né, eu consigo escrever isso numa única expressão. Como é que ficaria essa expressão? Basta você 4 partir. mais... Isso, parte do primeiro, que é o π sobre 4, mais K vezes, ao invés de dar uma volta, eu ando meia. Em vez de andar 2π, eu vou andar π só. Tá? Então, K vezes π. Pronto. Qualquer valor que você colocar para K aqui, você vai ter um ângulo ou que para aqui ou que para aqui. Fechou? Tranquilo? Fechou, Jeff. Agora aqui eu tenho um ponto só o π sobre 4. Aqui eu preciso dar uma volta completa para parar aqui mesmo, né? Então ficaria x, qual que é a expressão de todos os arcos que param nesse ponto? Você parte do π sobre 4 e anda uma volta completa, k voltas, né, completas, né? K vezes 2π, tá bom? Entenderam? Fechou, Jeff. Ele só quer a expressão, né? Oi? Só quer a expressão. Isso, ele só quer a expressão, tá? Isso aqui não é equação trigonométrica ainda, tá? Só quer a expressão, beleza? Joia, pessoal? Bom, vou fazer o 3. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Dá tempo. Vou levar? Vamos lá. Então ele fala o seguinte. Os arcos da forma π sobre 12 mais k vezes 2π sobre 5, em que n pertence aos inteiros, pessoal, tá errado aí, né? Não é n não, tá? É k. Em que k pertence aos inteiros, definem sobre uma circunferência os vértices de letra A, um triângulo equilátero, um hexágono irregular, um pentágono regular, um triângulo isósceles ou um hexágono regular. Vamos interpretar isso. Ó. O que ele está falando é o seguinte, pessoal. Ó. Isso aqui é um arco, né? É a expressão de um arco. Você parte de quem? Você parte do π sobre 12. Ok? Certo? Você parte do π sobre 12. E você vai andar quantas vezes você quiser o 2π sobre 5. Entendeu? Ah, Jefferson, mas você ensinou que quem multiplica o K aqui é ou é o 2π ou é o π. Ah, não necessariamente. Nesse caso aqui, ó, eu vou andar a cada 2π sobre 5, partindo de quem? Do π sobre 12. Entenderam? Vamos trabalhar com graus só para ficar mais visível e mais fácil? Então, ó, o π sobre 12 em graus é 180 sobre 12, que vai ser 15. Tá? 15 graus, ok? Só para ficar mais visível aqui, para a gente fazer o desenho aqui, tá bom? Então, ó, mais
K vezes o 5π, o 2π sobre 5, se eu transformar ele em graus, só como é que eu transformo radiano em graus? É só você trocar o π por 180, tá? Então vai ficar 2 vezes 180 dividido por 5, pessoal, vai dar 72, tá? 72. Isso, vai dar 72. Então, o que isso aqui está dizendo para a gente? Ó, você parte do 15 e anda quantas vezes você quiser o 72. Tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui para ficar mais bonitinho, tá? Vou fazer com o meu transferidor aqui, só para ficar menos feio, tá? Então, ó, partindo do ângulo de 15 graus, aproximadamente, tá, pessoal? 15 graus, tá mais ou menos aqui. Tá? Então, eu vou partir desse ângulo de 15 graus, tá aqui, ó, 15 graus, vai ter extremidade aqui. Então, a primeira extremidade é essa. Tá? Agora, a partir daqui, a partir do 15, vamos começar a rodar o K. Então, vamos considerar o K igual a 1. Quem que seria o próximo ângulo? 15 mais 72, certo? Então, 1 vezes 72. Eu estou rodando o meu K aqui. Então, quem que seria o próximo ponto? Ó, 15 graus mais 72 graus. 15 mais o 72, então eu vou parar no 87, certo? Então, o próximo ponto vai ser no 87 graus. Aproximadamente pertinho ali do 90, tá vendo? Ó? 87, mais ou menos aqui, tá? Só para a gente ter uma ideia, tá? Então, vai ser mais ou menos aqui. Então, aqui está o segundo ponto, ó. Tá vendo? E se eu continuar rodando o meu carro, agora partindo daqui, né? 87, partindo do 15. 15 mais 2 vezes o K. Agora eu vou dar 2 vezes o 72. Então vai ficar 15, né? Vou dar o resultado direto, tá, pessoal? Se você fizer essa continha aqui, você vai chegar no 159, tá? Ou seja, você sai daqui e soma mais 72. Tá? Você vai parar mais ou menos aqui, tá? Vou fazer aqui mais ou menos. Então, aqui é o ângulo de 15, aqui é o ângulo de 87, tá? Aqui vai ser o ângulo de 150 e 159, tá vendo? Se eu andar mais uma vez o K, ó, se eu andar 3 vezes o K, perdão, se eu andar 3 vezes o 72, aí eu vou parar no ângulo de 231. Vai estar mais ou menos para cá, tá? Fazendo mais ou menos, tá, pessoal? E se eu andar 4 vezes, partindo do 15, ó, vou andar 4 vezes 72. Aí vou parar no 303. Tá mais ou menos aqui, tá? E se eu andar 5 vezes o 72? Se eu andar 5 vezes o 72, pessoal, eu volto para cá, tá? Então, aí começa tudo de novo. Entendeu? Então, as extremidades dos arcos que tem essa expressão, elas vão formar o quê na minha circunferência? O que elas formam aqui, ó? Pentágono. Ó, tá vendo? Ela vai formar um pentágono. Pentágono que vai ter todos os lados iguais, ou seja, vai ser um pentágono regular. Tá bom? Portanto, seria a alternativa C. Entenderam? Então, é isso aí, pessoal, tá? Aí, na aula que vem, tá, eu falo de equações trigonométricas, tá? Matéria para prova, pessoal, vai ser a última aula disso, que vai ser de equações trigonométricas, tá bom? Então, a aula que vem, de quinta-feira, já vai ser a matéria da prova, dessa parte, tá? Dessa parte eu vou cobrar equações trigonométricas, ok? Que vai ser o que eu vou dar na quinta-feira que vem. E aí a nossa prova é na outra quinta. Então, desse setor vai cair um módulo só. Do setor anterior, o que eu vou cobrar? Equações exponenciais, função exponencial e inequação exponencial. Combinado?
Bom, pessoal, é isso então. Tá, falta aí 2 minutinhos, eu vou encerrar. Não vai dar tempo de começar nada. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá tudo bem? Não tenho não, Jeff. É tranquilo essa matéria, hein, mano? Pessoal, façam os exercícios propostos dessa parte, tá? Deixa eu só passar a página para vocês dos propostos, tá? Ó, os exercícios propostos estão na página 125, tá? Façam aqueles da série branca, tá bom? Os exercícios propostos dessa parte aqui, beleza? Na aula que vem, eu continuo e a gente fala de equações trigonométricas. Beleza, pessoal? Então é isso. Quem quiser ter plantão hoje, tá? Quiser tirar alguma dúvida, o plantão é das 2h30 às 3h. Beleza? Fechou então? Fechou, Jeff. Abraço então, pessoal. Valeu. Até mais. Até.